Boa tarde a todas e todos. Eu sou a desembargadora Cristina Tereza Gaulha, sou a diretora-geral da EMERGE, Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, e é com alegria que dou início a mais um encontro do Fórum Permanente de Estudos Constitucionais, Administrativos e de Políticas Públicas, professor Miguel Lanzelotti Baldez. Eu presido esse evento, que será coordenado pelo doutor Rodrigo Borges Valadão, e esse evento ele está sendo, na verdade, realizado em conjunto, numa concomitância desse fórum com o núcleo de pesquisa da EMERGE de Políticas Públicas e Acesso à Justiça. O evento de hoje ele está, como sempre, sendo transmitido pelas plataformas Zoom e YouTube e terá, como já está tendo, tradução em Libras, pois a EMERGE tem agora uma política de acessibilidade para assegurar a inclusão do maior número possível de pessoas em todos os seus seminários, encontros dos fóruns permanentes e de outros eventos jurídicos. Ainda como parte desta pauta de novas propostas comportamentais inclusivas, eu peço a todos os nossos convidados que, caso se sintam à vontade, ao tomarem a palavra pela primeira vez, façam uma audiodescrição de si e dos ambientes em que se encontram. E caso venham a apresentar algum tipo de imagem, que façam uma breve descrição dessa imagem. Eu sou uma mulher branca, sou loura, meu cabelo está preso num coque, eu uso um óculos redondo, estou com uma blusa sem gola, cinza e branca, e por detrás uma parede cinza absolutamente neutra. O doutor Rodrigo Borges Valadão, que também é membro do nosso Fórum Permanente da EMERGE de Estudos Constitucionais, é procurador do Estado do Rio de Janeiro e doutor em Direito Público pela Albert Ludwig Universität de Freiburg, na Alemanha, onde defendeu com louvor sua tese sobre o positivismo jurídico e a lenda de que teria este sido o fundamento do nazismo, o que a tese do Dr. Valadão tenta desconstruir. Foi pelas mãos do Dr. Rodrigo Valadão, que coordenará, como eu já disse, o evento de hoje, que chegamos ao tema geral desse webinário, a história do constitucionalismo autoritário brasileiro. Eu agradeço, portanto, de plano ao Dr. Valadão e recebo na nossa escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, pela primeira vez, o professor Dr. Luiz Rosenfield, ele que é doutor em Direito pela Unicinos, com período de permanência para pesquisa na Universidade de Humboldt, em Berlim, e também doutor em Filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul, tendo estudado a fundo as transformações do pensamento constitucional brasileiro e a história intelectual dos juristas da era Vargas. O doutor Rosenfield é historiador, professor de História do PPGH da PUC do Rio Grande do Sul e pesquisador voltado para o estudo do pensamento político, filosófico e jurídico de diversos momentos da história política brasileira, com várias obras publicadas. Bem-vindo à EMERGE, professor Luiz Rosenfield. Temos ainda conosco hoje, também pela primeira vez, o professor Danilo Pereira Lima, doutor em Direito pela Unicinos, tendo defendido a tese Legalidade e Autoritarismo, o papel dos juristas na consolidação da ditadura militar de 1964. O doutor Danilo é professor universitário do curso de Direito do Centro Universitário Claretiano de Batatais, em São Paulo, e é pesquisador de hermenêutica jurídica vinculado ao CNPq, possuindo várias obras publicadas. Ótimo tê-lo aqui conosco, doutor Danilo.
Quando se fala de constitucionalismo autoritário, estar-se-ia também falando de constitucionalismo abusivo? Uma expressão cunhada pelo professor estadunidense Davi Landau. Ou seria esse espécie daquele ou vice-versa? Já começo o nosso encontro de hoje com uma pergunta, né? Porque temos por hábito pensar que, às vezes, o mais importante são as perguntas certas. O constitucionalismo, segundo Canotilho, é uma técnica de limitação do poder com fins de garantir direitos no âmbito estrutural da organização político-social de uma comunidade democrática. E, nesse sentido, a ideia de que o constitucionalismo poderia vir a ceifar institutos nascidos a partir da democracia pode, a princípio, parecer uma contradição in terminis. Ou será que seria mesmo uma contradição em termos? As dúvidas e avanços e retrocessos têm sido muitas, pelo menos no Brasil contemporâneo de hoje. O seminário, então, em questão, certamente servirá para aclarar o fenômeno político do constitucionalismo no plano histórico das constituições brasileiras de 37, 46 e 69, e eu me permito dizer Constituição de 69, e jogar luzes críticas relevantes para pensarmos estrategicamente o cenário de futuro muito próximo, cuja construção está em andamento. Doutor Valadão, eu passo a palavra ao senhor para a coordenação dos trabalhos. Uma boa tarde a todos os ouvintes, espero que estejam me escutando bem. Vou saudar a todos os espectadores em nome da minha querida amiga Cristina Gaulia. Muito obrigado por nos receber aqui mais uma vez, por abrir esse espaço da Emerge a temas que não são, digamos, tão técnicos do dia a dia, de quem milita ali na advocacia ou na magistratura, mas são temas talvez tão, ou quem sabe, mais relevantes do que esses temas do nosso dia a dia. É uma honra estar aqui com todos vocês, meus caros amigos Danilo e Luiz, dois amigos que eu conheci há pouco tempo. Enfim, minha pesquisa, como a doutora Gaulia bem falou no início, é sobre relação entre teoria do direito, teoria da Constituição, prática constitucional, um pouco ali de teoria política, é entender como que direito e política se relacionam. E a minha tese, ela foi, como também a doutora Gaulia adiantou, ela foi um pouco contraintuitiva. A minha pesquisa foi demonstrando que, no caso específico da Alemanha, essa ideia que nós temos que o direito em contraposição com a justiça, quando o direito formal em contraposição com a justiça, quando ele se contrapõe com a ideia de justiça, deve prevalecer a ideia de justiça, ou seja, o Estado não deve ser um Estado de direito, e sim um Estado de justiça, nós temos uma concepção, normalmente, de que essa é a melhor forma de encarar o direito ou instrumental jurídico. E o que eu comecei a ver na minha pesquisa foi exatamente o contrário, que exatamente esse discurso que levou ao decaimento, à degradação das instituições da República de Weimar, no caso específico da primeira democracia alemã, e contribuiu de forma decisiva para a ascensão do nacionalsocialismo. Enfim, eu me interesso muito por esse tema, tive contato com a obra desses dois pesquisadores e fiquei realmente encantado, porque eu não sou um profundo conhecedor da história do Brasil e, olhando a obra desses dois, talvez do Luiz um pouco mais, ele tem uma afinidade com o meu marco teórico um pouco maior do que a do Danilo, eu acho que esses dois pesquisadores fazem uma pesquisa que ainda tem pouco espaço no Brasil, né? Primeiro que a própria pesquisa de história do direito no Brasil ela é muito incipiente. E pesquisa na área da história do direito, com essa interseção entre teoria e ciência, e teoria política e prática constitucional, é ainda mais raro. Então, é uma honra que eu esteja aqui. Agradeço mais uma vez a oportunidade
aberta pela Escola da Magistratura. Esqueci de me descrever, conforme a doutora Gáulia pediu. Também sou homem branco, barbudo, cabelo curto, tive cabelo grande durante muito tempo da minha vida, trajo uma camisa social cinza. Ao meu fundo tem uma estante com muitos livros e alguns action figures, algumas figuras do Batman, Star Wars, enfim. Eu sou um nerd declarado. Eu não vou me alongar muito nessa exposição, vou deixar aqui vocês com o prato principal, né, que são as apresentações dos meus dois queridos amigos. Vamos fazer pela ordem, né? Começar pelo Luiz, que fez uma pesquisa especificamente sobre o Estado Novo, nessa época da história brasileira, constitucional brasileira, que vai de 1937 até 46, e depois o Danilo vai falar especificamente sobre o período do regime militar. Eu tinha algumas considerações para falar sobre constitucionalismo autoritário, que é o nome do evento, né? Mas eu acho que muito provavelmente o Luiz e o Danilo vão acabar falando sobre isso, então não quero dar spoiler, né? Eu volto aqui para debater, para a gente conversar sobre especificamente sobre esse termo, que é um termo que particularmente eu gosto muito. Eu acho que ele descreve muito bem uma específica realidade constitucional, não apenas brasileira, mas um fenômeno constitucional comum em vários países do mundo. Bom, vou começar com o Luiz. Luiz, muito obrigado, seja bem-vindo, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Rodrigo, é um prazer estar aqui na Emerge, então já estendo meus cumprimentos para a desembargadora Cristina Gáulia, muito obrigado por me receber, é um grande prazer. Eu vou me descrever antes que eu me esqueça, né? Então eu sou um homem branco, de olhos verdes, cabelo era loiro, agora está castanho. Ao meu fundo, os meus livros aqui no escritório e uma parede azul muito horrorosa que eu quero pintar de branco. E como vocês podem perceber, eu não tenho sotaque, né? Não, como uma fala, um português, né, Rodrigo? Não tem sotaque nenhum, né? Nenhum traço, né, de porto-alegrense aí contido, né? Então, gente, assim, é um prazer estar aqui. Eu conheci o Rodrigo por uma grata surpresa que ele me mandou um e-mail alguns meses atrás, elogiando o meu trabalho, comentando que estava realmente assim fissurado no livro que eu lancei recentemente, que é o Revolução Conservadora, e foi uma grata surpresa, né? O livro, né, Revolução Conservadora, Genealogia do Constitucionalismo Autoritário Brasileiro, que eu tenho que mandar para a Emerge, tenho que mandar um exemplar para a doutora Cristina. E esse é um livro, então, fruto da minha tese na Unicinos, e foi uma grata surpresa porque o Rodrigo tomou conhecimento da obra, leu vorazmente, entrou em contato comigo, mas nós temos um amigo em comum, o Pablo Mioso, que também fez doutorado na Alemanha, que já tinha me comentado da existência do Rodrigo, da sua tese em andamento, e eu estava também quase já mandando um e-mail para ele por coincidência, então foi uma grata surpresa, e nesse momento a gente bolou essa atividade para mostrar um pouco, né, desses pormenores de um constitucionalismo autoritário, né, como é que se constrói um direito autoritário no Brasil, né? Então essa é uma obsessão minha desde a época de graduação aqui na PUC, e o Danilo também contribuiu muito para a gente trocar algumas ideias, ainda que na parte final da tese. Nós somos contemporâneos na Unicinos, aqui em São Leopoldo, no doutorado, mas a gente não se conhecia ainda muito bem, então a gente escreveu duas teses muito parecidas, com recortes diferentes, e é curioso, né, que a gente não conversou durante o doutorado e cada um escreveu sobre um recorte de maneira um tanto quanto similar, né? Então eu fui pelos meandros não só do Estado Novo, mas tentando enxergar a Era Vargas como um fenômeno mais complexo que começa em 30 ou talvez começa ali nas crises brasileiras da década de 20. Então, esse trabalho aqui ele se iniciou mais ou menos ali por final de 2015, começo de 2016, quando eu entro no doutorado, e era um momento, obviamente, já de crise constitucional, de crise política, mas também viver em crise política no Brasil hoje não quer dizer muita coisa além da normalidade, né? Mas a gente estava muito longe de um flerte autoritário
tão expresso, tão explícito, né, tão descarado. Então, eu fui perseguindo uma obsessão que eu já tinha desde o começo dos anos 2000, né, que é entender um pouco desses caminhos e descaminhos da história brasileira. E como eu venho do direito, né, sou bacharel, mestre, doutor em direito, eu comecei a me dar conta que eu gostaria de ler um livro que não existia, que é um livro sobre as doutrinas, os tratados de direito, os comentários à Constituição, dessa primeira grande experiência autoritária do Brasil, né? Então, eu escolhi o Estado Novo como um certo tipo de laboratório radical do que seria o século XX brasileiro. Então, eu procurei esse tema já distanciado no tema para poder realmente fazer uma crítica para lá de sincera de muitos juristas que são vacas sagradas, que são até hoje tidos na mais alta estima, e comecei a desvelar uma série de narrativas que vão do antissemitismo ao autoritarismo, ao racismo, uma mistura de movimentos, né, que buscam deslegitimar um direito produzido num sistema político liberal. Então, eu trabalhei assim com mais ou menos 120 juristas dos anos 30 e 40. Então, eu pego Levi Carneiro, Francisco Campos, Oliveira Viana, assim, uma pletora, realmente, uma pleiade de pensadores que se revolveram com temas jurídicos, né? O Oliveira Viana é geralmente tido como apenas um sociólogo, um pensador social, e eu mostro um Oliveira Viana, né, um jurista, um professor de direito, alguém que escrevia sobre os temas ligados à teoria e ao direito constitucional. Então, eu peguei uma amostragem um pouco quanto absurda, assim, de juristas de época, para fazer algo que, como o Rodrigo comentou, não se faz no Brasil, ou se faz muito pouco, que é uma história intelectual dos juristas, né? Que é mostrar como os juristas se posicionam, qual é a postura deles em momentos de transformação, de crise, de desafios institucionais, e mostrando erros e acertos, caminhos e descaminhos desses posicionamentos, né? E no Brasil a gente tem uma tradição de passar por esses longos períodos autoritários e depois, em 46, em 85, ninguém nunca participou de nada, né? Ninguém nunca fez parte de niente, né? Então, a gente tem essa tradição longa, né, de fazer livros de história, de suposta história dos juristas, que são muito mais livros saudosistas, de grande saudação e laudácio ao saudoso professor da USP, ao saudoso professor da FRJ, né, num grande exercício, né, de acariciamento de egos, né, e a gente não tem, às vezes, uma história que chegue um pouco, não digo nem nos bastidores, mas que chegue um pouco nos posicionamentos mais críticos que eram públicos, né? Então, eu me deparei com ensaios políticos, tratados de direito constitucional, administrativo, penal, etc., comentários à Constituição, artigos na forense, na cultura jurídica, na revista dos tribunais, etc. Então, procurando mapear esse mundo que é um mundo público, né, que é o mundo da comunidade jurídica, que é onde nós tiramos o conhecimento, a nossa compreensão das leis, dos institutos, dos conceitos, que são os livros, né, os materiais, antigamente apenas, né, impressos e hoje físicos e eletrônicos, né, que é onde nós tiramos o nosso caldo de cultura, inclusive a nossa existência mesmo como seres pensantes. Então, essa genealogia, né, do constitucionalismo autoritário foi o meu modo de expressar essa lógica interna, né, de uma tradição autoritária que vai se consolidar, se criar e se consolidar nos anos 30 e 40. Né? O Danilo, na sua tese, fala de uma legalidade autoritária, eu falo de um constitucionalismo autoritário, e a gente está ainda nessa década de 2010, 2020, no Brasil e mesmo no estrangeiro, muitos intelectuais, né, estão se debatendo sobre qual conceito a gente pode manipular. A desembargadora comentou, né, de um constitucionalismo abusivo. São várias vamos dizer assim, as possibilidades interpretativas para a gente cunhar um conceito e utilizar um ou outro. A minha preocupação nunca foi lá muito conceitual na tese, no livro, porque eu procurei primeiro um esforço elementar de demonstrar de que forma nós saímos na Primeira República de um autoritarismo que existe na prática,
que existe no arbítrio, né? A Primeira República é muito marcada pelo estado de sítio, pela intervenção federal, pelas fraudes eleitorais, né? Um certo tipo de descontrole institucional, que é em duas palavras, é uma prática autoritária na década de 1900, 10, 20, e a grande diferença a partir da Revolução de 30 é que essa prática autoritária ela se transforma num autoritarismo doutrinário, quer dizer, o autoritarismo começa a ganhar espaço nas doutrinas, nos tratados, nos artigos, que é um autoritarismo, vamos dizer assim, que assume o seu nome e assume a sua essência de dizer: agora nós vamos ter no Brasil um direito autoritário, uma modernização do alto e um sistema jurídico-político que prescinde, né, de um parlamento e mesmo de um judiciário independente, de magistrados com autonomia e mesmo não suficiente, que inclusive prescinde dos estados da federação, né? Então eu lembro vocês que o Vargas, governador aqui, presidente do estado do Rio Grande do Sul, no final da década de 20, com o Estado Novo, organiza uma cerimônia para queimar as bandeiras dos estados em piras. Então, uma imagem assim, greco-romana, né, de fazer piras simbólicas, né, em que se queimam todas as bandeiras dos estados, inclusive a do Rio Grande do Sul, da qual ele foi presidente do estado. Então, dentro desse vamos dizer, desse caldo autoritário, nós temos aqui, então, uma obsessão desses juristas autoritários por fazer, né, construir, consolidar um Estado nacional. Essa ideia de que o federalismo da Primeira República é um movimento centrífugo que vai rachar o país, vai trincar a unidade territorial, uma ideia de união tanto do território quanto dos próprios entes federados. Então, há uma ideia, né, de se construir um Estado nacional que dê cabo e consiga resolver os problemas da nação. Então, é muito interessante, porque eu demorei algum tempo para me dar conta que o Francisco Campos, né, o redator da Polaca, que inclusive um dos drafts da Constituição de 37, o principal deles, se encontra o manuscrito na Procuradoria-Geral do Estado, da qual o Rodrigo faz parte, né, na biblioteca. Nós temos até que consultar esse material, porque lá há anotações do Campos à mão, né, nas folhas datilografadas. Esse sistema que o Campos propugna, ele ele coloca essa Constituição de 37 como uma profissão de fé que ela é necessária para se construir o Estado Nacional, né? E esse é o título do livro dele, que defende a ideologia do Estado Novo, que é o Estado Nacional, sua estrutura, seu conteúdo ideológico. Então, eu demorei algum tempo para entender, mas por que o Estado Nacional? Depois que eu fui me dar conta que é um título, inclusive, singelo, que busca, né, uma compreensão de que ele, como jurista, como constitucionalista, achava o Estado Novo imprescindível para resolver os problemas do que ele via como um Estado degenerado. Essa é a verdade. Então, o Campos, que é talvez o principal jurista da era Vargas, e quiçá do século XX brasileiro, porque ele redige não só a Polaca, mas o ato institucional que depois vem a ser o número 1, porque surgem outros, ele regulamenta tanto o Estado Novo quanto o decreto normativo que estabelece o regime militar, né, o poder revolucionário, o poder constituinte do golpe de 64. Então, é uma dessas figuras um pouco crípticas, um pouco emblemáticas e enigmáticas, porque é pouco estudado, desse jurista que já é autoritário na década de 10 e 20, como deputado mineiro, como político da Primeira República, depois se revela um certo tipo de Ulisses do Estado Novo, como descreve o Karl Loewenstein, um judeu alemão imigrado aos Estados Unidos que passa pelo Brasil em 41, e depois, antes de morrer em 68, ele consegue a façanha de normatizar, né, fazer a regulamentação propriamente normativa da segunda ditadura brasileira do século XX. Então, eu trabalho com
mais de uma centena de juristas, obviamente o campus ocupa muitas páginas, mas não somente, né? A ideia foi mostrar como esse autoritarismo doutrinário ele vai ter não apenas Campos e Vargas, como geralmente é descrito, como se fosse uma duplinha que faz assim o mal, né? Estabelece o sistema autoritário, mas como essa teia ela é muito disseminada, ela é muito complexa e envolve dezenas, se não centenas de juristas que estão dando sustentação para essas ideias, né? Então, a minha ideia, o meu objetivo inicial na tese era até, inclusive, não ter muito método ao mexer com as fontes, né? Uma vez decididas que as fontes eram os debates públicos, os tratados, as doutrinas, eram, vamos dizer assim, um escopo muito grande de fontes, e eu iria me movimentar nesse tipo de fonte primária. A minha ideia foi não ter hierarquia, assim, de juristas maiores, menores, ou de um estado, não de outro. A ideia, então, foi pegar porto-alegrenses, pelotenses, manauaras, nordestinos, vai da Bahia, de Pernambuco, da Paraíba, tudo que fizesse assim, alguma contribuição para esse quebra-cabeça sobre esse novo rearranjo constitucional antes e durante o Estado Novo, eu me utilizei, né? Então, essa amostragem acabou sendo perigosa em termos de orientação, né? Meu orientador me sugeriu de não fazer uma escolha de tantos juristas, tantas obras, então era mais ou menos umas 600, 700 obras que eu utilizei para formar uma narrativa que eu julgasse, né, que preenchesse um quebra-cabeça de mostrar como o autoritarismo graça nessa época, e acabou sendo muito bacana e reconhecido no campo da história do direito aqui no Brasil, de eu ter, além de ter feito a tese por si só, a narrativa da tese, as fontes já servem como um certo tipo de repositório de onde estão esses debates, né? De onde estão esses livros, essas obras, muitas delas raras, e eu fiquei praticamente 2 anos só criando, então, um repertório de digitalizações no STF, em diferentes acervos, e também comprando obras raras, folhetos raros, para mostrar, então, na maior amostragem possível, né, onde estão esses debates autoritários e de que forma que a gente pode, então, resgatar esse tipo de debate, né? Então, pulando agora um pouco para o conteúdo do livro, que eu mostro aqui novamente para quem não estava antes, que é o Revolução Conservadora, que está na Amazon. Se botar Revolução Conservadora já puxa, saiu pela Edipuc, editora da minha universidade, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Nós temos aqui uma construção que ela é muito importante para entender o Brasil hoje. Eu trato de vários temas, então vai de Tribunal de Segurança Nacional, Lei de Segurança Nacional, de que forma se dá essa nova separação de poderes, a questão dos sindicatos, do corporativismo. Eu tento meio que mostrar assim, uma visão bastante abrangente e aprofundada de como se dá nessa transformação de um direito liberal, cheio de problemas, como eu já comentei da Primeira República, cheio de, vamos dizer assim, de aberrações e anomalias, por um direito constitucional propriamente autoritário, né? Eu vou dar um exemplo, como eu estou aqui na Emerge, eu vou dar um exemplo de como esses debates são debates retóricos, são ressemantizações que nós temos por parte dos juristas, né? Por exemplo, o Oliveira Viana, ele tem um texto que é um comentário, se não me engano, do final dos anos 30, que é um texto de 55 páginas, comentando por A mais B, é um texto inédito, que foi republicado nos anos 90, mas é um manuscrito dele que veio a público nos anos 90 pela editora da Unicamp, se não me engano, que ele comenta, assim, durante 50 páginas, sobre o porquê no Estado Novo havia independência da magistratura, independência do judiciário e autonomia da magistratura. E ele vai te convencendo que é isso mesmo, que tem independência, tem autonomia, os magistrados estão completamente assegurados do seu ofício e tudo mais. E se nós não entendemos quem ele é, onde ele está, o que ele está fazendo naquele texto, ele vai nos convencendo que é isso mesmo. Mas, é claro, autonomia e independência, né, do judiciário e da magistratura, depois de 2 expurgos do Supremo Tribunal Federal, um em 31, um em 37, em que se limpa, né, os possíveis opositores tanto da Revolução de 30 quanto do Estado Novo, né? É um sistema
que começa a perseguir opositores políticos, primeiro de ultra-esquerda, depois de ultradireita, com a AIB, o integralismo, e se começa, então, a ter tortura, polícia política cada vez mais consolidada, e uma série, né, de elementos que conformam um sistema autoritário, portanto, repressor e opressor, né? Então, Oliveira Viana é um daqueles juristas que, se a gente lê desavisadamente, ele nos convence que é um sistema que tem independência e autonomia, né? Claro, talvez até tivesse, desde que os juízes estivessem submissos a Getúlio Vargas, desde que o Poder Judiciário, nas suas diferentes dimensões, estivesse aparelhado e também submisso ao sistema, vamos dizer assim. Então, há uma série de textos que ficam o tempo inteiro tentando ressemantizar, né, os elementos mínimos de um Estado de direito, né? Então, um dos pontos da tese foi mostrar como essa construção, né, para além de uma construção da história social, da história política, é uma construção intelectual do direito, e que somente vai conseguir manipular a rigor essas fontes quem vem do direito. Porque o cientista político, o historiador de ofício, a rigor, eles talvez não tenham, como nós, intuitivamente, esse primeiro reflexo de ter realmente o olhar preciso para ver como essa construção ela é retórica e ela pertence, em certo sentido, à comunidade jurídica. Claro, não que o cientista político não possa analisar essas fontes e ter sua própria sensibilidade, mas para nós isso é fundamental para nós entendermos, né, como um sistema democrático, liberal, plural e inclusivo caminha, às vezes a passos lentos, às vezes a passos mais rápidos, em direção, né, a uma ressemantização da vida, da realidade, né, de como nós vamos gradualmente, né, perdendo contato com a torre, como nós vamos gradualmente, como os conceitos vão se esvaindo pelos nossos dedos, né? Então, muito da tese vai nesse sentido de mostrar o papel de alguns juristas nesse processo, né? Tanto é que a tese é intitulada Transformações do Pensamento Constitucional Brasileiro, e a verdade é que quando a gente fala em transformações do pensamento constitucional, o que eu concluí na tese depois de 4 anos trabalhando com esses temas, é que da parte dos juristas, se o pensamento se transforma, né, os juristas muitas vezes são transformistas, né? Os juristas muitas vezes estão defendendo uma posição em 20, uma outra posição em 30 e 40 e uma terceira posição nos anos 50 em diante. Então, muitos juristas que são tidos como um cânone liberal nos anos 50, como Afonso Arinos de Melo Franco, vão ter textos antissemitas, nacionalistas nos anos 30. E isso vale para muitos juristas, muitos mesmo, né? Então, nós percebemos, por exemplo, um Pontes de Miranda, em 32, falando de um Estado integral. Ele não faz uma profissão de fé no integralismo, mas justamente no ano em que o integralismo é fundado, ele fala em fundamentos do direito constitucional de um Estado integral. Nos anos 20, ele fala de eugenia, de um Estado ariano, que nós deveríamos fazer que nem os Estados Unidos, né, de não receber amputados, não receber cegos, não receber, né, aqueles que deveriam ser os rejeitados da sociedade. Então, esse flerte com eugenia, com arianismo, com racismo, e depois um flerte com os movimentos integralistas e fascistas europeus, isso é uma tônica não apenas em Pontes, mas em vários juristas que depois vão ter uma respeitosa carreira nos anos 50, 60, 70. Então, claro, tem exemplos mais evidentes, como Miguel Reale, que milita no integralismo, mas tem outros que estão um pouco mais obnulados, né, em regiões mais cinzentas. Miguel Reale foi secretário de doutrina do integralismo, número 3 do movimento, mas outros tantos juristas vão ter, então, um caminho, vamos dizer assim, vamos ser educados, um caminho peculiar, né, um caminho cheio de curiosidades, né? Então, quando eu falo de uma revolução conservadora, de uma genealogia do constitucionalismo autoritário, eu utilizei nesse título e subtítulo 2 paradoxos aparentes, né? A revolução que conserva, né,
e o constitucionalismo, que é ao mesmo tempo autoritário. São duas provocações, na verdade, para trazer um pouco de atenção para como essa construção, né, de uma lógica interna do autoritarismo, ela passa indelevelmente pelo direito. E passa por dentro da comunidade jurídica. Mesmo que seja um ato de império de um político, como é Vargas, ou de um ministro da guerra, como é Góes Monteiro, ou de um Eurico Gaspar Dutra, de homens que não são do direito, mas sim das Forças Armadas, indelevelmente nós temos que reconhecer que um sistema autoritário no Brasil e na América Latina, ele tem que ter uma filtragem jurídica, porque é uma obsessão brasileira ter uma forma jurídica, ter uma normatividade que regule qualquer exercício de força. Então, o Brasil tem uma tradição de autoritarismo e de um autoritarismo mediado pelo direito. Porque em vários lugares do mundo nós temos autoritarismos como são regimes de exceção, regimes de fato, né, que apenas usam da força, da imposição e não prescindem do direito, não precisam necessariamente de uma construção jurídica. Então, eu acho que o interessante do livro, da tese, é mostrar um pouco desses meandros, né, como que nós temos uma geração inteira de Rui Barbosa, de Pedro Lessa, na verdade, mais de uma geração de juristas identificados com os princípios do liberalismo, que vão ser retratados na década de 30 como ingênuos, né? De certa forma, como se fossem pessoas que não entendem o Brasil, que não compreendem o Brasil profundo, né? O Pampa, o sertanejo, o norte profundo, o amazônico, etc. Então, a gente vai ver, por exemplo, um Oliveira Viana retratar Pedro Lessa, que mesclava socialismo com positivismo, com princípios liberais, que Pedro Lessa é conhecido, né, como um Marshall brasileiro, como um founding father assim, de uma doutrina ampla do habeas corpus que a gente utiliza até hoje, em grande medida. O Oliveira Viana retrata Lessa como um sonâmbulo judicial. Dessa forma, como um sonâmbulo judicial, como alguém, então, portanto, que está caminhando de noite, de olho fechado, pensando nas leis inglesas, no direito norte-americano, no controle de constitucionalidade das leis, né, na construção política da França, como se ele fosse, né, um idealista da Constituição. E o Oliveira Viana, vamos dizer assim, sacaneia, né, o Pedro Lessa, já falecido, dessa forma. E o Rui Barbosa, da mesma forma, é retratado apenas como um idealista da Constituição. Então, os dois morrem, se não me engano, na década de 20, Rui e Lessa, e a próxima geração de Campos, de Oliveira Viana, de Azevedo Amaral, de Monte Arraes, vai começar a se arrogar do título de que eles são os realistas, autoritários, e as gerações que os precederam da Primeira República e do final do Império são apenas idealistas constitucionais que copiam instituições estrangeiras, o direito estrangeiro, sem o menor filtro, né? Sem uma filtragem, sem uma recepção para a realidade e para as peculiaridades brasileiras. Então, nós temos aqui essa contraposição de realistas e idealistas, que é cunhada pelo próprio Oliveira Viana, mas que eu utilizei na tese, porque eu ainda acho ela muito válida. Não é que existam dois grupos, né? Mas mostra um embate geracional, que explica em algumas linhas essa realidade, né, truncada dessa transformação que eu comentei mais cedo, de uma prática autoritária da Primeira República dentro de um sistema liberal um pouco bagunçado da Primeira República, em direção a um autoritarismo doutrinário dos anos 30 e 40, cujo Estado Novo é apenas o resultado final, né? É apenas o produto pronto e acabado desse processo, né, de proliferação de ideias fascistas, nazistas, reacionárias francesas. Então, o Brasil acopla muito do que há de mais reacionário, autoritário, totalitário da Europa, para construir seu próprio projeto autoritário. E o que é mais curioso nesse processo todo é que o Brasil ele segue um tipo de terceira via,
numa terceira via propriamente autoritária e foge, portanto, de um sistema liberal, mas o Brasil não caminha para o totalitarismo fascista, não caminha italiano, não caminha para um totalitarismo nazista e tampouco, muito menos, né, para um totalitarismo soviético, né? O Brasil escolhe abandonar os princípios da democracia liberal e tampouco abraça qualquer pendor totalitário. Então, esse é o processo que o Brasil se insere, de um peculiar trânsito para o seu próprio autoritarismo, cujo Estado Novo é esse grande edifício, né? Então, de minha parte, eu acho que essa é a explanação que eu gostaria de passar, ser um pouco mais enxuto. Acho que tem épocas, né, que menos é mais, para que a gente possa também ouvir o Danilo com energia e depois com o Rodrigo fazer um debate qualificado e responder perguntas, que eu acho que é mais proveitoso que se estender indefinidamente. Então, agradeço novamente pela atenção e passo a palavra, não sei se para a doutora Cristina ou para o próprio Rodrigo. Doutora Cristina, quer falar ou posso assumir? Não, por favor, a coordenação é sua, se bem que eu estou aqui com algumas questões na ponta da língua, eu vou deixar para os debates. Não, maravilha. Eu não vou fazer algumas considerações mais profundas, mas antes de passar para o Danilo, eu só queria fazer duas pequenas observações que eu acho que são pertinentes para depois elas não se perderem. A primeira é sobre o Luiz usou um termo, né, o Estado degenerado. Isso é muito característico do autoritarismo, não apenas brasileiro, mas também do alemão, né? Essa ideia de que a democracia liberal corroía e destruía a verdadeira essência daquele povo, daquele Estado, é algo que também encontra paralelo na doutrina, né, nos juristas alemães. Exatamente, eles vão usar esse termo especificamente degenerado, a degeneração do Estado pelo positivismo, pelo pensamento liberal, tudo isso também está lá. Danilo, o Luiz falou uma coisa importante, né, e isso é muito pouco estudado no Brasil, mas a Alemanha tem uma tradição um pouco maior, que é entender o papel dos juristas na legitimação do sistema jurídico, seja na legitimação desse novo sistema autoritário que se pretende implantar, seja na derrubada também de um sistema democrático, né, de um sistema liberal democrático, digamos assim. A Alemanha tem uma tradição bem grande, quer dizer, bem grande, começa principalmente na década de 70, 80, mas eles têm já uma tradição bem grande. Existe um professor da Universidade de Constance, Bernd Hütters, que ele tem uma ampla bibliografia sobre esse tema, e é uma coisa que eu acho muito interessante, é um tema que particularmente eu me interesso muito. E antes de passar para o Danilo, Luiz, especificamente sobre o termo Revolução Conservadora, curioso que na Alemanha, especificamente nessa mesma época, né, que a gente está falando ali do início da República de Weimar, 1918, também se fala na Alemanha de uma revolução conservadora, né? Ou seja, exatamente com esse mote. Olha, essas ideias da Revolução Francesa, do liberalismo inglês, foram longe demais. Nós precisamos retornar a uma ideia de um Estado ligado à nação, né? E não mais esse conceito de povo desencantado, ou seja, a nação com elementos sanguíneos, religiosos, com essa ideia da tradição, ou seja, substituir o conceito de povo como mera participação ativa e passiva num corpo político por uma ideia de substância, ou seja, não, só é realmente quem constitui o Estado não é o povo, essa ideia pura, essa ideia autista, né? Em Kelsen, por exemplo, é descrito como autista. Olha só que é a pessoa que tem a falta da conexão com a realidade. Então, não, esse direito liberal, essa política liberal, ela faz o direito alemão perder a sua própria essência, a sua própria conexão com o povo alemão. Então, esse termo especificamente é utilizado como ataque à democracia liberal, né? E como construção desse constitucionalismo também autoritário, mas um constitucionalismo, no caso específico da Alemanha, era um constitucionalismo que não estava ali vinculado a uma ideia de constituição formal, né? Ou seja, de uma constituição escrita num pedaço de papel, e sim uma ideia de uma constituição material, uma constituição que estaria acima da constituição meramente escrita,
e que era estritamente autoritário. São essas pequenas observações que eu queria fazer, que eu acho pertinentes ao que você falou, para fazer essa análise de estudo comparado. Tem algumas questões que eu vou deixar também para debater mais adiante, mas agora eu vou trazer o Danilo. Antes de passar a palavra para o Danilo, eu tenho aqui o livro. Eu ia mostrar o seu livro, Luiz, mas, enfim, você já fez, já apresentou. O livro do Danilo aqui, que ele tenta traçar exatamente essa análise. Qual foi o papel dos juristas na consolidação da ditadura militar de 64? Danilo, seja bem-vindo, muito obrigado, a palavra é sua. Olá, Rodrigo, doutora Cristina, Luiz, parceiro na pesquisa. Eu estou com um pouquinho de instabilidade na minha internet, porque minha cidade está numa situação bem complicada. Nós estamos enfrentando uma seca bem difícil aqui no interior de São Paulo. Tá? Faz bastante tempo que não chove e agora, recentemente, nós passamos por uma queimada e aí tem hora que cai a energia, então tá bem complicado aqui na minha cidade. Mas, começando pela orientação aí da doutora Cristina, né? Eu sou um homem moreno, de barba, sou do interior de São Paulo, né? Tenho ainda um sotaque caipira, né? do interior do meu estado. Estou em casa, tem uma parede branca atrás de mim. Tá? Fiz o mestrado e o doutorado na Unicinos. Tá? Eu fui praticamente contemporâneo do Luiz. O Luiz entrou um pouco depois no doutorado. E o interessante é que nós começamos a fazer pesquisas sobre um tema que tem bastante relação, mas nós não chegamos a ter um contato direto no período que eu fiquei em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Então, é uma pena, porque eu gostaria de ter aproveitado aquele momento para trocar muitas ideias com o Luiz, e eu tenho certeza que me ajudaria bastante na pesquisa. Mas, naquele momento, mesmo compartilhando o mesmo ambiente, nós tivemos um esforço meio que solitário, né, dentro da instituição. E aí foi interessante porque o Luiz fez uma pesquisa sobre o período de 30, Estado Novo, que foi uma outra experiência, a grande experiência autoritária que nós tivemos inicialmente, né? É claro que antes dos anos 30, nós temos uma república oligárquica na Primeira República, temos problemas como a escravidão durante o Império, né? Mas em termos de construção doutrinária, né? Isso está mais bem colocado nos anos 30. Tá? Então, o Luiz fez uma análise desse período e eu fiz uma pesquisa sobre 64, já num outro contexto, numa outra conjuntura nacional e internacional. Tá? Então, nós temos duas experiências autoritárias diferentes, com influências ideológicas, doutrinárias, bem diferentes, né? Bem distintas. Tá? Logo no início do meu trabalho, eu primeiro senti a dificuldade de definir algumas posições conceituais, porque quando nós falamos de direito constitucional, quando falamos de constitucionalismo, tá? Mesmo da ideia de legalidade, nós trabalhamos sempre na perspectiva do pensamento constitucional liberal. Tá? Então, a legalidade como um meio de limitação do poder e de proteção das liberdades, Constituição como uma pactuação que serve para limitar o exercício do poder, para organizar o poder e para definir as nossas liberdades fundamentais. Né? E essa noção, apesar de ser precisa para analisar o fenômeno constitucional liberal, muitas vezes ignora a relação que o direito pode manter com experiências autoritárias. E num país como o Brasil, que nós tivemos, antes de 88, diversos momentos de experiência com situações autoritárias, de regimes e governos autoritários, de crise política, de instabilidade, falta mais análises, mais pesquisas sobre a relação entre
pensamento jurídico, produção jurídica e autoritarismo. Então, eu procurei, no meu trabalho, destacar esse aspecto a partir da experiência de 64. E aí, eu também não sabia como definir esse tipo de direito, né? Direito degenerado, um constitucionalismo autoritário. Eu acabei utilizando, no título da minha obra, legalidade e autoritarismo, né? Ou legalidade autoritária. Também, uma outra coisa que me chamava bastante atenção na época, né? Eu estava lendo alguns textos do Tocqueville, e eu até utilizei uma citação no meu trabalho, uma citação do Tocqueville como epígrafe da minha tese, que quando Tocqueville chama a atenção para a importância dos juristas na construção de um regime autoritário. Então, ele fala, logo nessa citação, que, ao lado de um déspota, é importante investigar o papel do jurista na organização, na construção de um regime autoritário. Então, isso me chamava bastante atenção e eu não encontrava muitos trabalhos sobre a relação entre autoritarismo e direito no contexto brasileiro. Então, nós encontramos um maior número de pesquisas, de trabalhos, analisando a experiência alemã nos anos 30, em outros países na Europa, mas no Brasil ainda existe uma dificuldade de tratar desse tema. E no caso específico da ditadura militar, nós encontramos vários tipos de abordagens sobre esse regime de exceção. Então, nós temos pesquisas sobre a política, sobre a economia, sobre a resistência armada, sobre os aspectos culturais, cinema, música, sobre a situação das universidades nos anos de 64 a 85, mas pouco se fala sobre a relação dos juristas, do direito, com a ditadura. Então, o meu interesse na tese foi tentar trazer para a superfície esse aspecto que muitas vezes acaba negligenciado. Né? Negligenciado por diversos motivos. Eu acho que, primeiramente, em razão dos próprios juristas não se interessarem por essa discussão ou de, muitas vezes, terem um certo embaraço de falar de certos nomes importantes do pensamento jurídico. No caso do regime de 64, alguns continuam vivos até hoje, né, de tratar do pensamento desses doutrinadores, desses ex-ministros, juízes, que flertaram ou deram sustentação para o regime de exceção. Então, quando nós temos a virada de página para a redemocratização, várias dessas figuras vão se apresentar como pessoas da democracia, como pessoas que foram importantes na defesa das liberdades fundamentais. E o passado, que serviria para uma reflexão sobre a relação dessas pessoas com o autoritarismo, acaba sendo deixado de lado. Então, predomina entre nós, juristas, um silêncio sobre esse tema. E aí, a minha preocupação no trabalho, e a do Luiz também, não era no sentido de fazer um levantamento de autores que, a partir de agora, deveriam ser linchados publicamente. Não é isso. Tá? A iniciativa, tanto no meu trabalho como no trabalho do Luiz, era de entender melhor a mentalidade desses autores e o porquê, tá? Quais as razões e de que forma eles acabaram contribuindo com duas experiências autoritárias distintas, 37, Estado Novo e ditadura militar. Bom, no meu trabalho, eu também, um outro aspecto que eu procurei, assim, que eu senti uma certa insegurança do ponto de vista conceitual, era como falar do jurista. Né? Jurista em que sentido? Porque quando nós falamos em jurista, nós temos vários momentos de atuação como doutrinador, como juiz, como
advogado ou como assessor, como autor intelectual de decretos, de projetos de lei, que passam pelas mãos desses juristas. Por essa razão, no meu trabalho, eu procurei dar uma noção geral das várias, vamos dizer, as várias formas de atuação do jurista nesse período. Então, eu falei do jurista enquanto legislador, até porque vários juristas importantes da época ajudaram a oferecer o aparato legal de sustentação da ditadura. Falei também da atuação dos juristas enquanto professores, enquanto doutrinadores. Inclusive, até hoje, nos cursos de direito, nós trabalhamos muitas vezes com obras, com doutrinas, que são citadas em sala de aula sem uma reflexão crítica dos fundamentos que orientam a obra. Eu vou citar como exemplo, no direito administrativo, o Eli Lopes Meireles. Eu me lembro, na minha graduação, quando eu ainda estava na faculdade, era uma das obras mais utilizadas pelos meus colegas e citada pelo meu professor. E eu só fui entender melhor a orientação do Eli Lopes Meireles, numa pegada muito mais estatalista, muitas vezes contra as liberdades, entendendo a perspectiva política, ideológica, que durante muitos anos orientou a produção desse administrativista, que, por sinal, era daqui da minha região. E depois descobri também a atuação dele como secretário de Segurança Pública em São Paulo e o papel que ele exerceu na organização da Operação Bandeirantes, que depois deu origem ao DOI-CODE. Então, isso é negligenciado, isso não é discutido em sala de aula, e eu não falo isso como uma censura, como uma maneira de censurar quem utiliza a obra ou de não estudar esse autor. Mas eu levanto essa observação no sentido da gente compreender melhor os fundamentos políticos, ideológicos que orientam essas obras e como elas continuam nos cursos de direito sem uma reflexão sobre o passado autoritário desses autores. Outro autor importante que continua vivo e bastante influente na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco é o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. O professor Manuel Gonçalves, inclusive, tinha uma pegada muito mais iliberal, né? De crítica àquela noção tradicional da separação dos poderes, das liberdades, do funcionamento do poder legislativo, né? E, até hoje, é um autor bastante lido no direito constitucional. Exerceu algumas funções, alguns cargos durante a ditadura militar, né? Esteve presente em Brasília, né? Juntamente com ele, o professor Gama e Silva, da USP, né? Então, todos esses nomes, eles tiveram um papel bastante relevante na construção jurídica do regime, né? Mas essa reflexão sobre o papel exercido por eles acaba sendo deixado de lado. Além do aspecto da atuação doutrinária desses juristas, eu falei também da atuação do Supremo Tribunal Federal, né? Eu tentei aí levantar a atuação do jurista enquanto juiz, né? E aí, no caso do Supremo Tribunal Federal, nós tivemos, inicialmente, a aceitação do golpe por meio do presidente do Supremo Tribunal Federal, né? Nós tínhamos, na época, 3 ministros com uma posição mais progressista, o caso do Vitor Nunes Leal, e esses ministros, eles não se posicionaram sobre o golpe, mas eles imaginavam que, em 64, o que tinha ocorrido era apenas uma quartelada. Então, muita gente, nos 2 campos políticos, não imaginava que a destituição do presidente João Goulart daria origem a um regime que durou 21 anos. Né? Então, até mesmo na esquerda, e no caso do presidente João Goulart,
ele acreditava que era só uma quartelada, que ele passaria um momento de exílio semelhante ao que o Getúlio enfrentou após a sua deposição em 45, mas que logo ele poderia voltar para o jogo político. E a história acabou tomando um rumo bem diferente do que eles imaginavam. Então, dentro do Supremo, houve inicialmente, por meio da presidência da Corte, uma posição favorável, né? Mas depois, se nós pegamos aí de 64 até 68, 69, nós temos momentos de tensão entre o Supremo Tribunal Federal e o Poder Executivo, tá? E os generais. E por quê? Porque tempos depois do golpe, o Supremo começou a conceder uma série de HCs, de habeas corpus, e que, de certa forma, contrariava a intenção do regime, porque logo em 64, né, ao contrário do que é muito falado sobre a moderação do Castelo Branco, já em 64, no início da ditadura, nós temos bastante repressão, nós temos várias prisões, servidores públicos sendo afastados do serviço público, nós temos, dentro das Forças Armadas, muitos militares afastados da ativa, né? E nós temos muitas prisões, né? Então, o Supremo Tribunal Federal entrou numa rota de colisão contra o Poder Executivo, e é por esse motivo que, em 69, o regime militar altera a composição do Supremo, de 11 para 16 ministros. Tá? Os 5 nomeados eram 5 nomes ligados à antiga UDN, né? O caso do Aleomar Baleiro, por exemplo, professor de Direito. E depois o regime faz a aposentadoria compulsória de 3 ministros, um outro acompanha esses 3 ministros que foram aposentados compulsoriamente, e o Supremo Tribunal Federal volta a ter uma composição de 11 ministros. Sabe? Então, era impossível falar numa autonomia funcional do Poder Judiciário com esse grau de intervenção do Executivo sobre a Supremo Tribunal Federal. Também, por fim, eu falo da atuação dos advogados e aí aponto um pouco para a situação de resistência civil que houve entre os advogados. Enquanto instituição, na OAB, a OAB também apoiou o golpe, deu sustentação para a ditadura durante um bom tempo. A OAB só altera seu posicionamento já na metade da década de 70, né? E aí nós temos a atuação importante do Raimundo Faoro nessa reorientação da OAB, mas durante um bom tempo a instituição permanece ao lado do regime. Mas nós temos a resistência de alguns advogados que, isoladamente, tentavam explorar alguns pontos dessa legalidade autoritária para a defesa dos presos políticos. E aí uma questão interessante é que, diferentemente das ditaduras, das demais ditaduras aqui na América Latina, o Brasil tinha uma preocupação muito grande com a questão da legalidade. Então, dar uma aparência de legalidade para o regime, dentro da concepção liberal, era uma preocupação constante entre eles. E isso existia porque, diferentemente do período analisado pelo Luiz, né, nos anos 30, nós temos um questionamento muito forte contra o liberalismo, contra o constitucionalismo liberal, e as propostas autoritárias ventilando em todos os cantos do mundo, né? Na Europa, na América. Agora, no caso do regime de 64, né, nós já temos uma influência no mundo, né, do constitucionalismo contemporâneo pós-Auschwitz. Né? Então, existe uma pegada democrática no mundo, né, porque os regimes totalitários foram derrotados. E aí, por essa razão, o regime sofria aí uma pressão para tentar manter um verniz de democracia. Então, nós vamos ver no regime militar, na ditadura militar brasileira, uma manutenção formal, né,
da tripartição dos poderes, né? O Congresso funcionando, em alguns momentos o Congresso foi fechado, mas o regime faz questão de manter um sistema bipartidário, controlado totalmente pelo Executivo, mas com aparência de que havia oposição e situação. Entre os presidentes generais, nós temos uma alternância, né? Então, ao contrário da ditadura no Chile, em que o Pinochet governou do início ao fim, né? Aqui nós temos vários generais se revezando na presidência da República, né? E sempre se apresentando em trajes civis, nunca em trajes militares, para se afastar da ideia de que aqui existia um domínio de um caudilho, né? Então, existia muito essa preocupação. Então, como existia essa preocupação com a legalidade, uma legalidade que tivesse um certo verniz de liberalismo, de democracia, ao mesmo tempo, os advogados que atuavam na defesa dos presos políticos procuravam explorar algumas brechas para impedir o pior, que era o assassinato e o desaparecimento dos presos políticos. Então, uma das estratégias utilizadas era publicizar o mais rápido possível a prisão, tá? Para evitar que ocorresse o assassinato e o desaparecimento. Então, isso foi possível por causa do tipo específico de legalidade que nós tínhamos no Brasil. Então, quando nós comparamos, e nós podemos pegar aí a obra de um brasilianista que fez uma análise comparativa entre a ditadura do Brasil, Argentina e do Chile, ele demonstra que no Brasil, em razão dessa preocupação com a legalidade, os advogados tiveram uma condição um pouco melhor para tentar representar e defender os presos políticos. Enquanto na Argentina e no Chile, como não havia tanta preocupação com essa questão de uma legalidade com um verniz de liberalismo, né, os assassinatos foram maiores, as execuções eram imediatas, né. Com isso, eu não quero dizer que no Brasil nós tivemos uma ditadura, uma ditabranda, de maneira nenhuma. Nós tivemos uma ditadura, mas com características autoritárias diferentes da ditadura no Chile e na Argentina. Por fim, eu gostaria de destacar o seguinte: nós estamos agora, em 2021, comemorando os 60 anos da resistência, da campanha da legalidade em 61. Tá? Então, é interessante entender aí como acontece o debate de 61 a 64, tá? E por que entra a preocupação com a questão da legalidade na construção do regime de 64. Tá? Em 61, quando ocorre a primeira tentativa de golpe para afastar o presidente João Goulart, ou melhor, o João Goulart era vice e ainda não tinha assumido, né? Após a renúncia do presidente Jânio Quadros, o governador Leonel Brizola organiza uma campanha com apoio do Terceiro Exército, Exército da Terceira Região, tá? Para garantir a posse do presidente constitucional, o presidente João Goulart. E o mote da campanha era a defesa da legalidade constitucional, o cumprimento da Constituição de 46. Tá? Isso permitiu uma ampla mobilização da sociedade civil contra o golpe militar. Essa situação foi se modificando de 61 a 64. Então, os setores mais de oposição ao governo João Goulart, e aí nós temos conservadores, liberais, setores de extrema direita, né, que formam um bloco de oposição ao presidente João Goulart, eles começam a explorar as tensões que existiam no governo João Goulart para falar que o Jango ameaçava a legalidade democrática no país. Então, a questão da Guerra Fria, o anticomunismo, tudo isso influencia um discurso que vai se apropriar desse medo, desse receio de uma revolução comunista no país para dizer que o golpe, na verdade, era um movimento em defesa da legalidade. Então, em 64, esse bloco
favorável ao golpe consegue se consolidar e consegue, com um discurso e uma narrativa que se dizia em defesa da legalidade, justifica o afastamento, a deposição do João Goulart. É aí que já começa um debate, uma discussão entre eles de como organizar juridicamente. E aí nós temos um ator que foi fundamental em 1937, planejando, organizando e estruturando juridicamente o regime de 64, que é a invenção do ato institucional pelas mãos do Francisco Campos e do Carlos Medeiros Silva. Então, o regime justificava a intervenção, a deposição do presidente João Goulart em nome da defesa da legalidade. Então, logo em seguida, o regime vai construir um aparato legal que, ao mesmo tempo que é autoritário, é uma legalidade autoritária, mas é uma legalidade que tenta colocar um verniz de liberalismo e de democracia para manter a aparência de que no Brasil não existia uma ditadura dominada por um caudilho, como nos demais países da América Latina. Então, era uma tentativa de afastamento do Brasil da tradição caudilhesca que nós observamos em outros países da América Latina. Então, era isso que eu gostaria de levantar sobre a minha pesquisa, e agora eu me coloco à disposição para perguntas, para o debate sobre as duas obras. Né? Danilo, obrigado demais. Tá? Eu também tenho aqui algumas inquietações um pouco mais profundas, mas antes de lançá-las, eu, claro, vou deixar aqui a nossa querida doutora Gáulia fazer as observações, né, as perguntas dela primeiro, por uma questão, eu sou um cavalheiro, antes de tudo. Eu só queria fazer uma abordagem também que é específica, bem específica sobre a sua fala, ou seja, não é uma análise mais genérica que perpassa pelas duas palestras, mas especificamente sobre essa questão da aparência de legalidade, isso é muito curioso, né? Todo regime político, todo governo que entra, isso é natural, ele se diz mais virtuoso do que o anterior, óbvio, nenhum governo vai se dizer menos virtuoso que o anterior, e essa busca dessa normalização, ou seja, dessa busca, pelo menos na retórica da legalidade, isso é comum em diversas experiências autoritárias. Se a gente for analisar, por exemplo, na Alemanha, que aí é sempre aquele negócio, né? Vou tentar trazer um pouco para a minha sardinha, a ideia da revolução legal na Alemanha é muito marcada, né? Até hoje a gente vê muita gente boa falando que os nazistas assumiram o poder na Alemanha dentro de um quadro de perfeita legalidade, ou seja, foi realmente uma revolução do povo alemão, mas uma revolução dentro da legalidade. E o que quando a gente vai analisar no microscópio, a gente vê que havia um show de arbitrariedade, né, que a todo momento poderiam ter sido denunciadas e não só não foram denunciadas, como foram normalizadas exatamente pelos juristas do golpe. Ou seja, aqueles juristas que tinham interesse político especificamente no desmonte da democracia liberal são aqueles que exatamente vão para a rua, né, vão ali defender, colocar a cara a tapa para emprestar o seu selo de credibilidade, demonstrando não, que naquilo ali... Então, se a gente for, por exemplo, o caso alemão, o Carl Schmitt foi um autor que escreveu bastante sobre a Revolução Legal. Né? Tem um outro que agora eu esqueci o nome, que, enfim, é um autor clássico também no constitucionalismo alemão. Enfim, essa ideia de que... Mas o que eu percebo, não sei se acontece especificamente isso no caso de 64, e aí, de repente, quando você retornar, eu queria que você falasse um pouquinho isso para a gente, há uma modificação semântica do que a gente entende por legalidade. Né? Pelo menos no caso alemão, isso é muito claro, e me parece que no caso do Estado Novo também, isso é um pouco claro para mim, mas a ideia de uma legalidade metafísica, não uma legalidade ali do direito positivo, das garantias liberais clássicas, mas uma ideia de legalidade como algo imanente, ou seja, de um direito superior ao direito escrito.
Então, essa, pelo menos, é a tônica nesses dois momentos, no nazismo alemão. Me parece, depois, Luiz, você me corrija se eu estiver falando alguma besteira, mas parece ser de 34. E depois, quando você voltar, eu queria saber se você acha que tem também essa característica em 64. Então, especificamente sobre a sua colocação, era isso que eu queria apontar. Devolvo agora a palavra para a nossa querida Cristina Gaulia, para que ela faça as suas observações e inaugure os debates. Então, obrigada, professores, Rosenfield e Danilo Pereira Lima. Em primeiro lugar, só pontuar, Rodrigo, que há duas perguntas no QIA que depois você possa repassá-las aos nossos palestrantes. Não é? É interessante a gente colocar várias coisas que me ocorrem. Né? Em primeiro lugar, como é difícil a gente sair do lugar em que nós fomos colocados pelos discursos. Porque os discursos têm muita força. Né? O professor Luiz Rosenfield mostrou isso, o professor Danilo também igualmente. Né? E eu fui, assim, recentemente, eu passei 3 semanas na Suíça e na Alemanha. E aí eu quero pontuar, trazendo esse exemplo, que é um exemplo, assim, vamos dizer assim, pode parecer um exemplo tolo, mas não é. Geralmente, as pessoas que vão à Suíça dizem é o paraíso sobre a terra. E, realmente, quando você chega lá, você não vê papel no chão, tudo funciona pontualmente, né? Como diriam os franceses, à l'heure. Não há nenhum minuto de atraso nos transportes, nas audiências, etc. No entanto, as pessoas esquecem do passado, nem tão longínquo assim da Suíça, né? Que é, na verdade, um país bancário, e que construiu muito da sua riqueza atual em cima do recebimento, né, de valores que justamente eram retirados pelos nazistas dos judeus. Né? Então, assim, mas é muito interessante como esse discurso impregna as nossas cabeças, nossas hearts and minds, né? A gente fica inebriado por isso, porque a gente não estuda história. Então, acho que esse é um ponto que me parece extremamente importante. Eu, mais uma vez, tenho que agradecer ao Valadão por ter trazido os professores aqui para a EMERGE, porque estudar história política no Brasil é absolutamente necessário, como é absolutamente necessário estudar história em qualquer momento da vida. Né? Porque você só pode pensar no que está acontecendo hoje com clareza e planejar o que pode ver, olhar para o futuro e enxergar o que pode acontecer no futuro mais próximo, a médio prazo ou a longo prazo, se você conhece aquilo que aconteceu no passado. Eu fui a Weimar, né, que é uma cidade na Alemanha que eu acho que todos devem conhecer. Né? É muito interessante que justamente na cidade onde nasce a República de Weimar, onde é promulgada a Constituição de Weimar, que não é das mais libertárias do ponto de vista social, não é a Constituição mexicana, nem é a Constituição austríaca, mas, a nível de constituições europeias, sem dúvida nenhuma, fez uma diferença enorme no contexto constitucional. E exatamente nesta cidade, né, há pouco mais de meia hora, nasce o campo de trabalhos forçados de Buchenwald, que é uma outra experiência absolutamente necessária para todos que estudam história e todos que estudam direito, e principalmente todos que estudam o Poder Judiciário. E aí eu falo do Poder Judiciário de uma forma muito ampla, né? Porque eu não estou falando do nosso Poder Judiciário, do meu Poder Judiciário, eu estou falando dos poderes judiciários, porque tal qual aconteceu na Alemanha fascista, aconteceu também na Espanha de Franco, aconteceu também em França, na ocupação alemã, e, na verdade, isso não é uma singeleza de algum lugar, isso é, na verdade, um retrato. Por quê? Porque, na verdade, os discursos, eles usam uma coisa muito interessante, que é a instrumentalização. Isso me parece uma nota de toque muito interessante. Né? Em Lucerna, onde eu estive também, eu visitei a casa de Wagner. Wagner,
o compositor, né? O Anel dos Libelungos, né? E fiquei muito perplexa, porque não conhecia, né? Você, quando olha para os grandes compositores e se encanta nos teatros ou nas salas de concerto sobre a música clássica, você dificilmente se pergunta, aliás, exatamente na linha que os professores colocaram, né? Você não se pergunta o que aqueles grandes nomes de juristas tiveram na sua história. Assim também acontece com os compositores. E eu fiquei muito perplexa com a minha ingenuidade até, né? Porque há uma certa idade onde certas ingenuidades não são mais permissíveis, né? Com a minha ingenuidade quanto a Wagner, né? Que, na verdade, era antissemita, era casado com uma mulher, filha do Franz Liszt, outro grande compositor, e eram ambos, vamos dizer, assumidamente antissemitas, racistas, né? E como o nazismo alemão instrumentaliza a música de Wagner para a grande raça ariana alemã. Né? Então, assim, estar muito atento. Hoje já não é possível mais para qualquer estudante, né? E aí eu digo estudante porque somos todos nós sempre estudantes, né? Embora doutores, mestres, pós-doutores, juristas, magistrados, desembargadores, somos sempre estudantes, né? Porque sempre temos coisas novas e que nos deixam perplexas e que nos surpreendem, né? Para aprendermos, né? Como essas coisas nos enganam. E se você não estiver muito atento, você realmente se deixa levar pelos discursos e mais, professor Rosenfield, pelas palavras. Né? O senhor começa a sua fala dizendo que não se, vamos dizer assim, aferrou no momento de hoje aos conceitos, né? Mas quando o senhor usa a expressão estado degenerado, né? Isso automaticamente me fez pensar na arte degenerada, outro grande marco do fascismo alemão, né? Que é justamente uma coisa tão similar ao que está acontecendo hoje, né? Quando você, na verdade, qualifica ou rotula determinado tipo de arte como uma arte perversa, uma arte menor, uma arte desqualificada, quando, na verdade, o grande sentido da arte é ser muito superior a todo o resto. Né? A arte é exatamente aquilo que nos faz voar, que abre novas portas, novas janelas e nos permite criatividade, que é o tom da inovação. Né? Mas, num Estado autoritário, num constitucionalismo autoritário, né? Até a arte pode ser degenerada. Né? E esse critério de arte degenerada levou pintores como Picasso, né? Como Paul Klee, como Kokoschka e tantos outros grandes pintores a serem banidos numa determinada temporalidade histórica da vida dos alemães. Né? Então, assim, é muito interessante como as intervenções, as colocações, as palestras dos senhores nos fazem realmente voar para outras áreas geográficas, né? E para outros territórios do aprendizado. Né? Eu queria ainda dizer, porque me parece importante, né? Que realmente passar pelos longos períodos autoritários sem apontar os erros, as participações, os conluios, ajustes e acordos que tiveram a participação dos juristas é realmente não estudar bem o nosso passado histórico. Eu acho que isso é um ônus do historiador jurídico, se é que a gente pode criar essa categoria, né? O historiador que estuda o passado do nosso direito, o passado do nosso poder judiciário, o passado do nosso ordenamento jurídico, né? E olhar desde onde nascem todas essas hipocrisias que depois vão estar constando dos manuais de direito. Né?
em cima dos quais nós ainda hoje construímos todo o conhecimento jurídico desde o primeiro ano da faculdade, né? Tendo dito isso, eu tenho duas perguntas, uma a cada um dos nossos palestrantes. Em primeiro lugar, eu pesquisei, professor Rosenfield, alguma coisa que o senhor teria escrito, porque não conhecia a sua tese de doutoramento. Aliás, eu peço mais uma vez, isso já foi falado aqui hoje, mas peço doações para a nossa biblioteca da Emerge, é uma biblioteca também prenhe de obras raras. Então, ela vale... A Biblioteca da Procuradoria-Geral do Estado realmente é sensacional. Eu a conheço e é sensacional. Qualquer historiadora amaria passar realmente dias e dias lá dentro. Mas a nossa Biblioteca da Emerge, que é também do Tribunal de Justiça, tem cerca de 3.000 obras raras, que nós estamos começando a digitalizar. A gente já tem cerca de 70 obras digitalizadas. Todos os diários oficiais, imaginem os senhores, todos os diários oficiais, Poder Judiciário, parte 3, são patrimônio da Biblioteca do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro desde 1920. Então, isso é um material para o pesquisador, que é um material ímpar para aquele que quer pesquisar exatamente Poder Judiciário, para tornar essa nossa história um pouco mais clara. Então, como eu dizia, eu procurei algum material para ler, para me inteirar melhor sobre o trabalho, seu trabalho como professor, como doutrinador, como jurista, e achei um texto muito interessante sobre idealistas e realistas, o Estado Novo e o constitucionalismo autoritário brasileiro, que é justamente o assunto sobre o qual falamos hoje. E, no final, o senhor diz, o que se percebe por trás do discurso autoritário brasileiro, e o senhor está falando de Francisco Campos e Oliveira Viana, é um íntimo diálogo com a tradição e com as instituições liberais. Portanto, paradoxalmente, existe um elo entre o projeto de modernização autoritário e os princípios liberais de organização da sociedade e do Estado. E eu senti falta de uma colocação sobre o papel da Igreja. Quando o senhor fala em tradição, onde é que fica a Igreja Católica? Porque a Igreja Católica teve, vamos dizer assim, uma influência decisiva em várias questões brasileiras, né? Várias questões do ordenamento brasileiro, né? E, inclusive, já que Rui Barbosa foi trazido aqui também à baila, na questão de Rui Barbosa com Clóvis Bevilacqua. E a grande questão do Código Civil de 16, né, o que se sabe, né, o que o discurso apresenta, é que, na verdade, Rui não gostou do português de Clóvis, né? Quando, na verdade, a história não era essa. A história por trás é que, na verdade, Clóvis queria dar uma vestimenta contratual ao matrimônio. E isso ia contra uma posição religiosa das elites conservadoras, da qual Rui fazia parte. Então, isso é muito interessante, né? E daí a minha questão, onde é que a Igreja, qual o papel da Igreja nisso? E ao professor Danilo, eu coloco o seguinte, houve em todas as ditaduras, em todos os fascismos, vamos dar o nome aos bois, como eles merecem ser chamados, em todos os fascismos europeus, né, houve a concordância, vamos dizer assim, a concordância subliminar, talvez não seja essa a melhor expressão, mas houve uma omissão subliminar, uma omissão confortável, né, dos poderes judiciários da ocasião, né? Essa posição, e agora especificamente no tocante, eu não sei nem se o senhor tem conhecimento disso, mas talvez o Valadão possa ajudar, houve indubitavelmente uma posição de assertiva, de concordância dos juízes alemães com as regras nazistas. Não há a menor dúvida, e quem vai a Weimar, quem visita a exposição exatamente sobre a evolução do nazismo na Alemanha, desde a promulgação da Constituição de Weimar, e depois vai a Buchenwald, como eu já tinha ido a Dachau, como eu já tinha ido a Auschwitz,
Sem dúvida nenhuma, isso não teria acontecido se o Poder Judiciário alemão não tivesse, vamos dizer assim, ou lavado as mãos, ou concordado expressamente, ou feito uma interpretação literal das regras, sem vamos dizer, imiscuir na teleologia dela, simplesmente dizendo, não, isso está na lei, né, e eu sou obrigado a cumprir a lei, então cumpri-la-ei. Né? Então, se isso acontece também na ditadura militar, né, e em que medida essas duas situações que envolvem os poderes judiciários pode ser objeto até de um aprofundamento, de uma comparação histórica. Obrigada. Luiz, vai você primeiro. Beleza. Por ordem cronológica. Não, perfeito. Não, eu fiquei bastante agitado com a sua fala, doutora Cristina, porque quando a gente fala, né, das palavras, dessa ressemantização, e de como você bem colocou, né, que isso diz respeito a como nós entendemos o direito, como nós fazemos o direito desde o primeiro ano de faculdade, né, eu não falei de um conceito que talvez seja central na era Vargas, que é o conceito muito usado na época de democracia autoritária. Né? Se usava claramente, né, que o Estado Novo, e a era Vargas de um modo geral, iria resolver a questão social, ou seja, modernizar as relações trabalhistas, previdenciárias, sociais de um modo geral, e isso seria uma solução substantiva, substancial, do que eles acusavam de que era um formalismo jurídico da Primeira República. Né? E isso, então, conformaria uma democracia, que é resolver problemas reais, de conteúdo, de substância. Então, a democracia não era a forma de eleição, de freios e contrapesos, de separação de poderes, a democracia não era a forma, ela era a substância. E nessa época, então, a democracia autoritária surge como esse grande slogan, né? esse grande, vamos dizer assim, esquema retórico do regime. Então, acho que isso diz muito, né, sobre a força do discurso que a gente comentava, de como as palavras têm sempre um papel muito grande. Quanto às suas perguntas, a questão da igreja, ela está presente, eu não falei muito, mas ela está presente no texto, de uma forma, não assim como vamos dizer assim, a postura da igreja, mas sim como essa postura está diluída em muitos juristas com inclinações católicas. Então, a gente pode pensar, por exemplo, no porta-voz civil da igreja, que é o Alceu de Amoroso Lima, né, que sucede Jackson de Figueiredo na ordem, né, numa ideia, né, de renovação católica do Centro Dom Vital, mas o catolicismo e uma visão conservadora católica na era Vargas, ela está em muitos lugares, e também está nas suas oposições, quer dizer, Vargas e Campos não estão exatamente professando uma visão da igreja. Né? Tem pontos de conciliação, pontos de discordância, quer dizer, o Campos professa um autoritarismo muito próprio, com tendências fascistas, o Vargas vem desse caldo castilhista, borgista aqui do Sul, que não necessariamente vê com bons olhos o papel da igreja na coisa pública, né, e tem esse flerte constante com o positivismo kantiano, mas em vários juristas a gente vai ver esse fator, né, e juristas mais velhos, mais novos, a gente pega Miguel Reale está o tempo inteiro preocupado com uma questão católica brasileira, mesmo que a gente atente pouco para esse fato. A gente pensa muito que o Barroso, pelo seu antissemitismo, o Gustavo Barroso seria, vamos dizer assim, a contraface católica do integralismo, mas Miguel Reale disse, né, é mais católico que o principal antissemita do movimento. Eu anotei aqui também Santiago Dantas, também está nesse esforço de renovação católica fervorosa, também ligada ao pensamento reacionário francês. Então, Levi Carneiro também representa interesses da igreja. Então, isso vai estar em vários lugares, mas, de certa forma, muito distribuído. Né? Então, eu foquei muito na tese de mostrar como um posicionamento institucional vai permeando
convicções pessoais, assim como nós as temos, e de como isso vai se refletir, às vezes, até de forma espontânea, às vezes menos, né? Sobre a questão da tradição liberal e do autoritarismo, sobre esse que eu falo de um diálogo íntimo do Oliveira Viana, do Campos, com o liberalismo da época, essa é uma questão assim mais assim fina que eu consegui intuir bem no final do trabalho, que mesmo os autoritários, Oliveira Viana e Campos, eles tinham pudores de até onde eles poderiam ir. Quer dizer, o Campos redige a Constituição de 37, manda fazer vários códigos, dentre eles o Código Penal, mas ele tem pudores que têm a ver com a tradição liberal brasileira. Quer dizer, o Campos fala 2 vezes, rapidamente, em reinterpretar o Código Civil de acordo com as diretrizes do regime. É tímido. Ele não passa o trator no Código Civil. Ele não diz que o Código Civil não existe mais. Existem limites, que são limites semânticos, são limites assim de visão de mundo, que tem um diálogo que eu falo, um diálogo íntimo com a tradição liberal. E é interessante a gente perceber que isso é um limite, inclusive, para uma aventura totalitária. É um limite que nega que o Brasil tenha uma aventura como na Itália, como na Alemanha, e muito menos como na União Soviética. Então, esse é o meu ponto nesse artigo, que resume um pouco, é uma ata da tese do livro, que é mostrar como o liberalismo, ainda que submerso, ainda que maltratado, puído, desgastado, ele está ali. Ele serve como um constrangimento. Quer dizer, a gente tem o cânone liberal da época no exílio, eu falo de João Arruda, Valdemar Martins Ferreira, diferentes professores da USP, da Bahia, do Rio Grande do Sul, como Assis Brasil, que vão ter um papel de constranger esse autoritarismo que encontra algumas barreiras. Ele supera alguns obstáculos, se afirma, né, como ditadura efetiva, mas algumas barreiras quem dá é a própria comunidade jurídica, às vezes do exílio, às vezes com alguma resistência dentro do país. Então, é interessante a gente ver como a tradição, né, e a nossa continuidade, às vezes um pouco errática, ela serve, né, como uma proteção para aventuras ainda mais extremas, né, para que o direito seja esgarçado num nível ainda mais complicado, né, mais profundo. Enfim, de modo geral, seriam essas, acho que as respostas. Danilo, por favor. Eu tive um probleminha aqui, o que eu falei para vocês. Né? Caiu a energia, fiquei sem sinal no celular, sem sinal de internet. Então, perdi um pouco da... Você se incomoda em repetir, doutora Gaule? Eu só peguei a pergunta final, eu consegui pegar, que era sobre o papel dos juízes na ditadura, né? Exatamente, quer dizer, na verdade eu propus, né, um paradigma comparativo entre aquilo que aconteceu de maneiras, com consequências, na verdade, numericamente muito maiores na Alemanha, não vamos qualificar, porque a situação era igualmente deletéria, né? Mas aquilo que aconteceu na Alemanha e que teve o aval do judiciário, e aquilo que acontece no Brasil no curso da ditadura militar, né? E qual se seria válido a gente fazer uma comparação de que em todos os fascismos isso acontece, se isso tem a ver com a humanidade dos juízes, com o medo que muitos tiveram, né? Enfim, essa questão da humanidade também é levantado por algumas pessoas, né? Como é que eu vou fazer se eu estou correndo risco de vida? Né? O que eu faço? Eu fujo, eu fico, eu me entrego, eu falo, Sim. Não falo? Enfim, essas questões também são questões sensíveis que me parece que, eventualmente, valeria a pena analisar. Né? Essa é a questão que eu queria que o senhor desse uma olhadinha nela. Tá bom. Então, eu vou começar pela pergunta da doutora Cristina.
Assim, o meu trabalho fala um pouco da relação do Supremo Tribunal Federal com a experiência autoritária de 64, mas acaba não aprofundando apenas sobre as relações da Suprema Corte com o regime. Eu acho que o meu trabalho, de certa forma, abre várias chaves de análise desse período. Tá? Então, eu acho que é possível aprofundar mais um trabalho que analisa a produção doutrinária, principalmente no campo constitucional. É possível pegar a relação que várias figuras importantes da época tiveram com a construção dos decretos, Lei de Segurança Nacional, os atos institucionais, lei de imprensa, esmiuçar melhor essas relações. É possível fazer um trabalho específico, mais específico, sobre a atuação dos advogados, tanto por meio da principal instituição representativa da classe, que é a OAB, quanto a atuação da resistência que alguns advogados ajudaram a organizar. E é possível também analisar melhor a relação do judiciário. Mas, de um modo geral, ditaduras só conseguem se consolidar quando tem uma adesão significativa de diversos setores da sociedade. E isso nós temos condição de observar em 64. Em 64, no âmbito da sociedade civil, nós vamos ver as marchas da Família com Deus pela Liberdade, que aconteceram em diversas cidades, em diversas capitais, e que atraíram muita gente de diferentes classes sociais. Nós vamos ver um envolvimento, um engajamento da cúpula da Igreja Católica, da alta cúpula, dos bispos. Muitos, inclusive, depois mudaram de posição e tiveram um papel importante na denúncia dos crimes da ditadura. Nós vamos ter também o envolvimento do empresariado, o envolvimento, no caso das instituições, Congresso Nacional, na maioria dos deputados e senadores da época apoiaram o golpe, a deposição do presidente João Goulart, e no judiciário acontece a mesma coisa. Então, existe uma ampla adesão ao golpe. Então, foi essa adesão, ou muitas vezes também a questão de uma certa indiferença, de achar que poderia acontecer no Brasil apenas uma quartelada, que permitiu que o golpe acontecesse e se consolidasse. Porque, como eu falei no início, para muita gente não haveria uma longa ditadura. O Brasil já tinha passado por muitas instabilidades políticas, muitas tensões envolvendo os quartéis. Então, para muita gente, incluindo pessoas de esquerda, poderia acontecer uma quartelada, uma tensão durante um certo tempo, mas depois a normalidade seria restaurada. E não foi o que aconteceu. Mas para que o golpe se consolidasse, foi muito importante a adesão ampla de todas as instituições, de todos os poderes e também da sociedade civil. Então, havia na época uma visão, uma posição política em amplos setores da sociedade que justificava, que acompanhava o argumento de que era necessário dar um golpe para manter a segurança nacional do país. Agora, é claro que é muito importante investigar mais, aprofundar ainda mais, para entender não só a relação do Supremo Tribunal Federal, mas de outros tribunais nesse momento. E nós vamos ver assim posições divergentes dentro do Supremo Tribunal Federal. Como eu falei, no início, temos um apoio escancarado, principalmente o apoio levado adiante pelo presidente do Supremo na época. Depois, esse mesmo ministro vai entrar em choque com o Costa e Silva, e aí nós temos uma sucessão de HCs que acabam alimentando ainda mais essa tensão.
Tanto é que eu não me lembro agora se foi o Estadão ou se foi a Folha de São Paulo, eu acho que foi o Estadão, num editorial, cobra medidas mais severas contra os ministros do Supremo, principalmente contra aqueles ministros que tinham sido nomeados pelo Jango e pelo Juscelino Kubitschek, que eram vistos como ministros subversivos. Né? E depois de 69, quando ocorre uma reorganização da composição do Supremo, aí em 70 nós temos meio que uma relação mais tranquila entre os poderes. Mas, sem dúvida alguma, doutora Cristina, o golpe e a consolidação da ditadura só acontece porque há uma ampla adesão da sociedade e das instituições a um projeto que rompia com a Constituição de 46. Sobre a pergunta do Rodrigo, sobre legalidade, então, Rodrigo, é o seguinte, eu vejo da seguinte forma, se nós pegamos a ideia de legalidade, Constituição, no século XIX, com o liberalismo clássico, e pegamos aí os anos 30, toda a crítica radicalizada ao liberalismo, e depois vamos para o pós-45, nós temos a seguinte situação. Tá? No século XIX, o liberalismo clássico não era um liberalismo democrático, tinha um caráter oligárquico, convivia com a escravidão, era contra o sufrágio universal. Né? Depois, no começo do século XX, nós temos também situações nesse sentido, como a Primeira República aqui no Brasil, que tem um caráter bastante oligárquico e que assume vários aspectos do liberalismo clássico. Né? Nos anos 30, né, nós temos uma crítica bem radicalizada ao liberalismo e outras experiências são oferecidas como alternativas ao liberalismo. Né? Então, nós temos diferentes tipos de autoritarismo no mundo, né? Na Espanha, na Itália, na Alemanha, né? E também aqui na América Latina, no Brasil, com a construção do Estado Novo. Pós-45, meio que estabelece o formato que nós temos hoje, que nós entendemos como democracia, né? Democracia liberal. É claro que nós tivemos algumas ampliações importantes, mas aquela noção de tripartição dos poderes, de ampliação do direito ao voto, de Estado de Direito, começa a ganhar força no pós-45 com a derrota dos regimes totalitários. Então, no caso do Brasil, mesmo aqueles que apoiavam o golpe, né, principalmente entre os juristas liberais, né, nós vamos ver a preocupação de apresentar o regime, de certa forma, sem uma ruptura radical com a ideia de legalidade, de democracia que vigorava no mundo naquela época. É claro que na composição que apoia o golpe, nós não temos apenas juristas liberais. Nós temos, por exemplo, o Gama e Silva, que tinha uma posição muito mais parecida com algumas figuras dos anos 30 do que dos anos 60. Né? Então, eu levantei no meu livro passagens em que, inclusive na discussão sobre o AI-5, que o Gama e Silva faz um projeto, né? E aí ele apresenta na reunião ministerial, e o Costa e Silva fala para ele, olha, assim não dá, Gama. Assim você vai bagunçar tudo, você vai destruir a estrutura. Né? Então, o Costa e Silva queria um negócio ainda mais moderado do que o Gama e Silva tinham oferecido. Alto lá, né? Alto lá, calminha. Então, e tem uma outra discussão, doutora Cristina. Calma, respira. Não, e tem uma outra Gama, discussão respira. Que é a mesma coisa, eles estavam discutindo... Mas a gente diria menos. Vai com calma. Vai dormir, amanhã a gente conversa, né? Tem uma outra discussão que era sobre o tempo de funcionamento da sessão do ano legislativo. Né? Quanto tempo ia funcionar o Congresso Nacional. E aí o Gama e Silva fala assim, olha, o Congresso só atrapalha. Nós vivemos um tempo em que o Executivo precisa tomar decisão rápida e essas discussões que demoram muitos meses ou até anos dentro do Congresso não leva a lugar nenhum. Então, pode encurtar o tempo aí de funcionamento das duas casas. Então, o Gama e Silva... E ele chega no final quando o AI-5 é suspenso, já no final da ditadura militar,
ele chega nesse período defendendo que o AI-5 tinha que continuar vigorando. Então, o Gama e Silva era a figura assim, mais alinhada com uma posição de centralização do poder, de autoritarismo, talvez assim que pode se aproximar um pouco mais das ideias que vigoravam nos anos 30. Agora, nós vamos ver outros juristas com uma pegada mais liberal que têm a preocupação de sustentar a ideia de legalidade, de democracia que ventila no mundo, mas, ao mesmo tempo, em razão da doutrina de segurança nacional, do anticomunismo, fecha com a necessidade de um regime que vai perseguir opositores, que vai reprimir setores da esquerda. Né? Então, nós vamos ver, por exemplo, na figura do Pedro Aleixo, que era político e jurista. Né? O Pedro Aleixo, que depois foi, de certa forma, vítima de algo que ele ajuda a construir, né? Quando ele é impedido de assumir a presidência da República após o afastamento do Costa e Silva. Então, nós temos todos esses setores, mas, de um modo geral, como no mundo predominava noções que até hoje nós trabalhamos de democracia, né? A ideia que predominava era de que era importante dar um verniz também de que aqui nós vivíamos numa normalidade democrática. Né? No período de 64, nós não temos, como o Luiz citou, aquele discurso da democracia autoritária, que era muito forte nos anos 30. Né? Então, a ideia de democracia que nós temos no pós-45 é uma ideia que, de certa forma, vigora até hoje. E aí os juristas que compactuam com o autoritarismo de 64 vão construir uma legalidade autoritária, mas uma legalidade autoritária que precisa se apresentar com um verniz de democracia. Né? Por isso que nós mantivemos formalmente a tripartição de poderes, formalmente se dizia que tinha autonomia funcional do judiciário, que o Congresso funcionava, que existia oposição, que existia alternância na presidência da República, quando, na verdade, tudo isso era construído de cima para baixo, né? Imposto de cima para baixo. Danilo, bacana. Antes de passar aqui para a doutora Gáulia, para ela poder encerrar o evento, só para registrar, é muito interessante, né? Como que as palavras... Normalmente a gente tem uma concepção de democracia e ditadura como apenas, né? Ou é ditadura ou é democracia, quando, na verdade, existem camadas e entre o branco e o preto existem, né, diversas tonalidades possíveis. Então, o regime pode ser mais ou menos autoritário, pode ser... É claro que nós temos ali os exemplos mais extremados, nazismo, né, o comunismo soviético, o fascismo italiano, enfim, mas nós temos gradações e a própria noção de democracia. Né? Da democracia ela pode ser menos liberal, ou seja, uma democracia que garante menos garantias individuais ou enfraquece a ideia de uma representação mediada por instituições para uma ideia de uma democracia por aclamação, né, do líder. Então, assim, como que essas categorias elas são mais coloridas do que a gente costuma enxergar, elas têm mais nuances do que a gente tradicionalmente costuma ver, né? Só como dois polos, ou não, ou nós temos uma democracia plena, ou nós vivemos em pleno regime fascista, entendeu? Não é bem assim que a realidade funciona. Eu termino essa minha intervenção só com essa provocação, devolvo a palavra à desembargadora Gáulia, agradecendo mais uma vez a presença de vocês dois. E é isso, doutora Gáulia, por favor. Obrigada, Rodrigo. Eu quero, mais uma vez, agradecer muito a presença dos professores. Foi uma honra para a Emerge tê-los ambos aqui conosco. Voltarão outras vezes, com certeza, não é, Rodrigo? Pelo menos no nosso fórum, aqui no Fórum de Estudos Constitucionais, eles terão, vamos dizer, daqui para diante, vagas cativas. Eu agradeço também a minha equipe da Emerge, que está conosco até agora. Agradeço aos nossos tradutores de Libras, o Sullivan e eu acho que a Suelen, que também esteve conosco, que já são praticamente da grande família da Emerge. E eu queria acabar exatamente mostrando uma coisa muito interessante, porque o jornalismo e a imprensa no Brasil sempre tiveram um papel predominante na tradução
na tradução de determinados autoritarismos, e, em alguns momentos, as charges e as anedotas políticas mostraram bem isso, né? E eu sugiro àqueles que não conhecem esse livro, que é Uma História do Brasil através da caricatura, 1840 a 2006, da Bom Texto Editora. E tem várias charges extremamente interessantes, né? Com mensagens metafóricas e subliminares, né? E uma das charges que mais me impressionou, porque obviamente tem a ver com o que falamos aqui, foi quando entrou em vigor o Código Civil de 1916, né? E a charge foi essa, chamada O Analfabeto. O Analfabeto, que é esse senhor todo posudo. Ai, que lindinho! Chegou o herdeiro do Valadão aí para participar. É o Valadinho, é o Valadinho. Isso não vale, isso não vale. É o Valadinho, é o Valadinho, estou trazendo ele. Ele deu uma risada. Feliz da vida, que bom. Bem-vindo ao mundo do direito. Doutora Gáulia está te mandando um beijo, meu filho. Um beijo, querido. Então, é assim, esse sujeito que é analfabeto diante do Código Civil, né? Um largo código em que ele, intitulado Zé, diz: sim, senhor, código já tenho, preciso agora que me ensinem a ler. Então, isso é muito parecido com acabar com a fome no Brasil por decreto e todas as outras, vamos dizer, frases de efeito, e usando uma palavra que também foi usada aqui várias vezes, essa hipocrisia que nos faz tão singulares no tocante à legalidade estrita, né? E, com isso, eu agradeço mais uma vez a presença de todos aqueles que ficaram nos ouvindo. Nós tivemos, em média, 130 pessoas presentes do início até o final, uma parte no YouTube e outra parte no Zoom, né? E desejo a todos uma boa noite. Muito obrigado. Uma boa noite. Até logo. Obrigado. Boa noite a todos, obrigado. Boa noite.